Bom dia para todos. Nós vamos falar nessa manhã de um tema e sugerimos para Maria Vilma, e é uma palestra para a qual nós fomos convidados primeiramente durante um congresso nacional da Associação Brasileira de Profissionais e Familiares de Portadores da Doença de Alzheimer, e que posteriormente nós transformamos num seminário pela importância e a atualidade do tema. É claro que a nossa leitura ela tem uma visão e uma observação dentro da abordagem médico-espírita. Inclusive, nós fomos convidados para falar a partir dessa leitura sobre a espiritualidade, mas não é um tema focado dentro de informações espíritas, até porque a gente ainda hoje tem muito poucas informações espirituais sobre o que seja e como trabalhar com a questão da doença de Alzheimer e, com consequência, com o envelhecimento e a realidade da morte. Eu estou falando aqui da morte porque o grande problema não é desencarnar, é vencer esse medo que nós construímos a partir dessa palavra. Então, algumas das colocações nossas, elas são de uma abordagem profissional. Nós não vamos tentar aprofundá-las, porque não é esse o nosso objetivo, mas nos colocamos à disposição depois para esclarecimento de quem quiser. E nós vamos dividir o tema, já que a nossa manhã é muito extensa, e se a gente ficar aqui o tempo todo falando, vocês vão dar conta. Nós vamos falar mais ou menos 1h10, 1h15, dar um intervalo de uns 20, 25 minutos, e voltamos para continuarmos o nosso tempo. O envelhecimento é hoje um dos temas mais preocupantes dentro da política de saúde, da política da seguridade social e da própria estrutura social de todos os países. O aumento da vida média da população foi acentuado nos últimos 100 anos. E se nós encararmos a realidade, nós estamos cada vez mais com uma população de idosos e uma população que no mundo inteiro é acentuadamente feminina, já que os homens morrem mais cedo que as mulheres. E morrem mais cedo por dois motivos. Primeiro, pelas questões da violência, onde a grande maioria dos que morrem frutos de acidentes e das violências sociais são homens e das guerras, e morrem porque
os homens são predispostos pela própria cultura e o posicionamento do masculino na nossa sociedade a diversas condições que facilitam as doenças cardiovasculares, e os homens infartam mais do que as mulheres. Isso está mudando, porque a partir da década de 50, com a questão do feminismo, as mulheres conseguiram conquistar todas as porcarias que os homens faziam, achando que elas iam dividir todos os deveres que elas tinham com os homens, e cada vez mais a situação se complica, porque as mulheres têm mais deveres e ainda aprenderam a fazer todas as bobagens, entre elas beber, fumar. E como o corpo feminino não foi preparado para isso, né, que os homens convivem com essa situação há tanto tempo, as mulheres hoje estão adoecendo seriamente, mas assim mesmo elas são a grande maioria dos idosos. Isto ainda traz uma conotação muito importante, né? Porque a doença de Alzheimer, que é a grande preocupação hoje no campo da geriatria, é uma doença predominantemente feminina. Nós temos mais mulheres portadoras de Alzheimer do que homens. Nós não sabemos porque a maioria das mulheres que ficam velhas, né? Ou se é uma situação que a psicologia e as neurociências hoje trazem, que os homens que envelhecem ficam ranzinza, né? Cada vez mais chatos, insuportáveis, reclamadores, morrinhentos, né? E que as mulheres, ao envelhecer, ficam gaga, perdem a memória e vão complicando as memórias da vida. Segundo algumas amigas minhas, as mulheres perdem a memória para elas poderem suportar a vida, para não lembrar de todas as bobagens que os homens falam na cabeça delas todos os dias e enchem a paciência delas. Então elas esquecem para suportar. Mas o certo é que o adoecimento, né, do Alzheimer é hoje uma grande preocupação, porque ela é uma doença de longa duração. A grande maioria dos portadores de Alzheimer tem uma sobrevivência entre 10 a 15 anos, e essa sobrevida é muito longa diante de todo o comprometimento que ela leva. E são pessoas que vão progressivamente perdendo a capacidade de tudo, se tornam totalmente dependentes uns dos outros. E este contexto nos apresenta, quando nós voltamos para a questão espiritual, uma grande pergunta: para que serve o Alzheimer do ponto de vista da evolução espiritual da criatura? Se o espírito, no seu adoecimento, perde todo o contato com a realidade, inclusive com a própria realidade, o que isso significa? Muitas pessoas levantam isso, é uma provação familiar. Certamente não é. Mas Deus não castiga alguns para castigarem os outros, né? Dentro da linguagem de quem gosta de castigo, né? Eu já falei que eu não gosto dessa expressão. Então, os portadores de Alzheimer devem ter algum aprendizado nesse processo, e mais à frente nós vamos desenvolvendo essas ideias que nós precisamos caminhar. Então, vamos pensar no conceito de envelhecimento. Todas as vezes que nós falamos dessa palavra, né, falar de velho,
de velhice, né, eu vou tentar usar termos que incomodam a grande maioria de nós, porque a gente precisa refletir essa realidade. Né? Tem muita gente aqui que não gosta, né, de falar que é velho. Um número enorme de mulheres que gostam de esconder a idade. Né? E a sociedade, com esse problema, até inventou um parâmetro de educação, que é uma hipocrisia, que é falta de educação, de perguntar que idade você tem. Graças a Deus que no lugar onde eu estou, todo mundo é me obrigado a dizer qual que é a idade, porque depois que eu pergunto o nome, eu pergunto a data de nascimento, eu já sei a idade do indivíduo, ele querendo ou não querendo, mas as pessoas buscam e se preocupam em esconder a idade, né? E a gente acha que o termo velho é um termo pejorativo. Por quê? Porque quando a gente fala de velhice, a gente sempre refere-se aos efeitos indesejáveis que decorrem do tempo. Né? A gente se incomoda porque a gente acha que velho é igual ruga, é igual senectude, que velho é uma coisa que passa a não ter valor, que ninguém escuta velho. Né? Eu não sei nem quem é escutado na sociedade, já não escuta criança, não escuta mulher, não escuta velho, e os homens acham que escutam o quê? Não sei. Então esse lugar de que nem escuta, a gente não escuta a grande maioria das pessoas, porque a gente não quer ouvir a dor, não quer ouvir o pedido, o socorro, a assistência de ninguém. Mas a velhice, ela está associada com todas essas decorrências, com as doenças, com as deficiências, e raramente a gente relaciona, principalmente na cultura ocidental, a velhice com um processo de amadurecimento ou com a aquisição de uma característica considerada positiva como sabedoria e virtude. O velho, na nossa condição cultural, é um indivíduo que não sabe nada. Nós temos culturas, principalmente culturas orientais, que o respeito e o posicionamento ao velho é muito diferente. Eles são quase cultuados pelo que eles sabem e pelo que eles podem passar pela vida. E quando nós nos permitimos ouvir pessoas que envelhecem, mas que amadurecem, porque tem gente que fica velho e continua chato igual algum adolescente na vida, né, que não busca melhorar nada, né, nós temos que pensar sim que é uma realidade, mas você sentar com uma pessoa de idade, com uma certa cultura ou com uma experiência de vida muito bonita, mesmo que ele não tenha a cultura da escola, é um aprendizado muito grande para mim. Eu trabalho com todas as idades e aprendi nesses anos da vida a gostar muito de atender, principalmente as minhas idosas, porque as mulheres se cuidam melhor, então elas vão mais aos médicos do que os homens, né? E é um aprendizado, mesmo ouvir as dores e as queixas que elas têm, para que a gente possa mudar e refletir nesse sentido. Quais são os grandes desafios que nós encontramos hoje com a questão do envelhecimento? Primeiro, envelhecer naturalmente com saúde e sensação de bem-estar. Porque a média de estimativa da vida aumentou no mundo, mas não aumentou a condição de saúde. E a grande maioria das pessoas idosas não tem uma sensação de bem-estar. Porque se você tem reumatismo, artrite, artrose, você tem problemas cardiovasculares, pulmonares e várias outras coisas, como é que você pode achar e sentir que a vida, né, é uma sensação de bem-estar? Você tem dores todos os dias,
você tem sofrimentos, angústia, e na nossa sociedade ainda problemas financeiros e sociais tão intrigantes, né, com o padrão de vida, isso é bastante difícil. E o outro grande desafio é o aprendizado em lidar com a morte. Porque, embora todos nós saibamos que vamos morrer, a grande maioria de nós se nega a trabalhar nessa situação. E não é poucas as pessoas que nem querem falar desse assunto. Há aproximadamente um mês atrás, numa reunião que nós participamos da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que funciona, é uma reunião que não funciona na nossa sede, e sim no Hospital André Luiz, um espírito que trabalha conosco há muitos anos e que se apresenta com o nome de Bernadette, trouxe um grande desafio. Ele falava, porque naquela noite tinha sido pedido por uma companheira, a mãe de uma das companheiras do grupo, já com mais de 90 anos e numa situação complicada, e ela veio falando da dificuldade que às vezes os espíritos, estando em profundo sofrimento, de se desligarem do corpo e seguirem a caminhada para o mundo espiritual. E ela fez uma proposta, que é um desafio, nós vamos ver como realizar isso no grupo, falando, né, que nós, como profissionais da área de saúde, que deveríamos montar um grupo para trabalhar com as pessoas interessadas a conseguir lidar com maior propriedade com a questão do envelhecimento da morte. Porque a gente tem muito poucos recursos dentro da área de saúde ainda hoje sobre isso, e dentro da doutrina espírita a gente não vê essa situação ser trabalhada, até porque as pessoas têm incômodo da gente falar de morte, porque tem que usar o termo desencarnação, essa coisa toda. E eu costumo dizer, morrer é diferente de desencarnar. E tem gente que está aí andando morta, né? E tem pessoas que desencarnaram e que a atuação delas diante da vida é muito mais produtiva do que muita gente que está encarnada. Então, nós temos mortos-vivos, né? E temos vivos mortos. E a morte é uma paralisação do crescimento do espírito, né? Lembrando a fala ontem à noite do Rafael, né? O morto é um paralítico, é um indivíduo que parou na caminhada dele, não deu conta de continuar. E quantos de nós não estamos paralisados na nossa vida, e apesar do Espiritismo a gente não dá conta de falar isso. E a irmã Bernadette falava disso, que nós vamos encontrar gente que vai questionar para que falar desse tema tão chato. Gente que não vai se dispor a querer estudar o tema. E criaturas que, ao estudar o tema, vão se aprimorar do ponto de vista espiritual de uma grandeza imensa. Então, eu acredito que o Espiritismo, né, não é a doutrina, mas o movimento espírita deveria nos dar condições de lidar melhor com esse tema e atuar nesse tema de uma maneira mais positiva. Para muita gente, falar de envelhecimento normal é muito estranho, porque a gente vê sempre o envelhecimento como uma coisa ruim. Mas, do ponto de vista médico, existem coisas que fazem parte desse envelhecimento normal.
Quais são as características de uma pessoa que se envelhece naturalmente? Primeiro, a memória declina progressivamente, mesmo em boas condições de saúde. Então, uma questão que visita muitos nossos consultórios hoje é o medo do Alzheimer, porque a memória está piorando. É muito constante essa situação. Na verdade, a queixa de alteração de memória é a queixa mais frequente que eu recebo hoje dentro do meu consultório, independente da idade, do sexo, independente da profissão, da colocação das pessoas. Jovens, adultos, idosos, sempre vêm com essa queixa. Eu encontrei com um amigo que consegui lembrar o nome, só depois de muito tempo que eu consegui. Eu abri a geladeira para pegar uma coisa, fechar, voltar para o fogão, porque eu não lembrava o que eu fui tirar da geladeira. Eu liguei para alguém, desliguei no meio do caminho, porque eu esqueci o que eu tinha que falar para ele. Saí para ir na cidade, comprar isso, aquilo, outro, comprei um monte de coisa que eu precisava, não comprei. Então não são coisas que deixam de ser importantes na nossa vida, mas que a criatura acaba levantando e perguntando se isso tem a ver com Alzheimer. E não. Eu acredito que o nosso cérebro é um lugar de memória, e a memória de um computador, ela tem os seus limites, as suas limitações, e nós hoje não damos conta de guardar tudo que chega a nós. Então o cérebro de vez em quando tem que esquecer algumas coisas para sobreviver. Se vocês imaginarem, eu li há muitos anos atrás, aquela coisa que a gente deveria ter cuidado e ter guardado. Eu li um artigo que dizia que um homem sábio do século XVI, quer dizer, entre 1500 a 1599, a cultura que ele possuía poderia ser escrita numa revista semanal de grande porte mundial, tipo Times, tipo Veja, que são revistas importantes no mundo. Caberia ali todo o conhecimento cultural de um homem, de uma cultura relevante no século XVI. Vocês imaginam hoje, o quanto de informações que nós recebemos num dia, através do rádio, através da televisão, através da internet, através das imagens que estão nas camisetas, que estão nos outdoors, dos jornais, das propagandas. Quantas informações nós recebemos no dia a dia? Então, como é que a gente vai guardar? Então, uma maneira até de nos proteger deve ser esquecer algumas coisas. É claro que esse esquecimento, às vezes, se faz de algo que para nós era importante, mas isto tem que ser avaliado. E a grande maioria das pessoas que queixam de problema de memória não tem problema de memória, tem problema de atenção. As pessoas não têm atenção no que estão fazendo. Leem sem prestar atenção no que leem. Ouvem sem prestar atenção no que estão ouvindo. Vão fazer as coisas com um monte de coisas na cabeça. E aí se perde do alvo, do lugar que tem. Então o problema não é um problema de memória, é um problema de atenção. Então, dentro dessa perspectiva, a memória cair, isso não significa uma doença, isso é uma questão natural da vida do indivíduo. Outra situação,
é que o envelhecimento normal, ele consiste em ter capacidade para recordar o material apresentado com antecedência. Que os déficits de memória implícitas, eles existem e não envolvem recuperação consciente e não são marcantes do idoso. Aquilo que o indivíduo não dá conta, ele tem um déficit e ele não dá conta de lembrar mesmo que queira, isso não é comum no idoso. O idoso, quando ele se esforça, ele consegue lembrar das coisas. Agora, o indivíduo que está doente, ele vai perdendo essa condição. E ele chega a determinados momentos que ele não tem, o mais que você fale, ele não consegue, aquilo é um branco na vida dele. E até há algo, muita gente aqui tem pessoas com Alzheimer na vida delas, há uma coisa muito errada que as pessoas fazem diante do Alzheimer, O portador de Alzheimer, você chega e fala assim, você lembra de mim? Isso é uma covardia com quem tem um problema de memória. Isso não ajuda ninguém, ao contrário. Quem está lidando com alguém que está com Alzheimer tem que chegar assim, olha, sou eu, Roberto, eu sou filho de fulano de tal, eu tenho que ser a memória dele, porque ele não tem memória. E quando eu faço exigir a memória dele, eu estou fazendo ele sofrer, porque à medida que ele tem um branco e ele não dá conta de lembrar, isso é um imenso sofrimento, porque depois que ele perde tudo, você falar com ele não falar, não resolve. Mas no começo, e a gente vê o povo toda vez assim, você sabe o que é fulano? Gente, isso é uma covardia. Nós temos que oferecer informações, não é ficar, mas isso é para ajudar a memória. Porque ajudar a memória está morrendo. O que você vai ajudar nisso? Isso é uma atitude de covardia nossa com alguém que está doente. É igual você querer que o indivíduo que está aleijado, vão fazer um Cooper comigo? Ele não dá conta nem de andar, ele vai dar conta de correr? É a mesma coisa. Então nós temos que pensar nisso. No envelhecimento normal, a amnésia é isolada, sem outros sintomas. Não tem distúrbio de linguagem, não tem retração social, não tem comprometimento das atividades de vida diária, ela cuida da vida, ela faz as coisas, ela se alimenta. Tudo acontece na vida da criatura com normalidade. No envelhecimento normal, o indivíduo esquece parte das coisas, mas não as coisas inteiras. Então, ele às vezes não se lembra que na festa, fulano estava na festa. Mas ele se lembra da festa, ele se lembra que foi a festa, ele se lembra o que aconteceu lá, mas ele não lembra que o João estava na festa. Como qualquer um de nós poderia estar na festa, porque muita gente não viu o João. Mas ele se lembra do contexto das coisas. Porque no Alzheimer, o indivíduo tem que estar aqui em festa. Porque ele não lembra que teve festa. Como é que ele vai lembrar de quem estava lá, se ele não tem lembrança do que era o que estava acontecendo? Frequentemente, o indivíduo tem recuperação posterior e espontânea do material que ele esqueceu. Que é essa coisa, a gente encontra com o indivíduo, e a gente diz, ô querida, você está boa, isso, aquilo, outro. Você falou querida, não falou que ela é querida, você não lembra do nome dela. Aí depois você fica com vergonha, andando lá na frente, você fala, é a Nilson. Quer dizer, o nome só vem depois. Quer dizer, você tinha falta de memória? Não. Você não deu conta de recuperar a memória no instante que você queria. Mas essa memória estava presente na sua caminhada. O curso não é progressivo. Ou seja, a memória não vai piorando com os dias. E se você der para a pessoa pistas, lembretes, estratégias compensatórias, olha, você tem que lembrar
de comprar arroz na hora que for no mercado, então faz o seguinte, coloca na hora de sair para não esquecer, põe uma coisa no dedo, ou coloca na bolsa uma coisinha que deu sinal, aí você vai lembrar que é o arroz que você tem que comprar. Essas coisas vão ajudar a criatura, porque o indivíduo com Alzheimer não vai ajudar nada, né? Quem é que botou esse troço no meu dedo aqui? Quem sabe mais quem botou o negócio no dedo? Eu faço um pintinho de caneta aqui no meu trabalho para me lembrar o que eu tenho que fazer. Então, à tarde está cheio disso. Essas coisas são estratégias, né? E aqui há uma fala desse médico, que é o Dr. Dan Blazer, que trabalha com problemas de envelhecimento, que ele diz assim: o adulto normal esquece, lembra-se de que esqueceu e mais tarde lembra o que esqueceu. O portador de doença de Alzheimer esquece que esqueceu e não está preocupado com isso segundos depois, porque não lembra mais. Então, isto diferencia um lado do outro. Nós temos um quadro que é um quadro que não é Alzheimer, mas é um quadro que existe, que a gente chama de transtorno ou déficit cognitivo leve, onde há um comprometimento da memória, além do esperado.